Bom dia, irmãos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia e graça, porque a tua graça, Senhor, dura para sempre, porque a tua graça, Senhor, é suficiente. E a nossa oração, Senhor, é que o teu Espírito venha nos liderar nessa manhã. Seja, Senhor, aquele que faz a vontade do Pai no meio do teu povo, Senhor. Em teu nome nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao tema que a gente já vem abordando. Essa vai ser a quarta reunião, sob o título aí de As Lições do Deserto. E espero que a gente termine hoje. E vamos ler então novamente o texto base que a gente tem utilizado, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do verso 6 até o 11. 1 Coríntios 10, do 6 ao 11. Só para recordar um pouquinho, né? Paulo, então, ele diz, se referindo, então, à experiência do povo de Israel na caminhada no deserto, né? Quando saíram do Egito, com destino à terra de Canaã. Ele fala então a partir do verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, só para recordar um pouquinho, Paulo ele escolheu 5 eventos durante esse período que o povo de Israel esteve caminhando pelo deserto, né, e chama a atenção desses 5 pontos, dizendo que eles foram registrados, escritos para o nosso ensino e para a nossa advertência. Então, essas coisas elas servem para nós no nosso caminhar com o Senhor nos dias de hoje, né? A nós, né, que o final dos tempos tem chegado. E essas 5 coisas, né, verso 6 fala sobre cobiça, que nós já vimos. Verso 7 fala sobre idolatria, que também já vimos. Verso 8 fala de imoralidade. Verso 9 fala de colocar o Senhor à prova. E verso 10 fala de murmuração. Eu vou tentar falar de 3 hoje. Tá? Então, o primeiro ponto aí está no verso 8. Então, e o ponto aqui é imoralidade. E como sempre a gente tem feito, né, nós pegamos isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios e vamos lá na origem, normalmente o livro de Números, onde ele nos mostra o que é que aconteceu quando Paulo faz referência a essa questão. Então, no caso do verso 8, que é imoralidade. E a gente vai então para o livro de Números, capítulo 25. Para ver o contexto dessa questão da imoralidade apontado por Paulo. E vamos ler inicialmente, então, Números 25, a partir do verso 1 até o verso 11.
Ok? Verso 1, então. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui a gente já está, né, bem avançado já nesse período que o povo de Israel havia caminhado no deserto. Né? Já estavam chegando, né, pela segunda vez próximo da fronteira da terra de Canaã. Né? Então já havia se passado vários e vários anos, com certeza mais de 30, 35 anos que eles haviam saído lá do Egito. Né? E aqui fala então que o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas, as filhas dos moabitas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Mais uma ocorrência triste, para dizer pouco, né, e séria diante do Senhor, cometido pelos filhos de Israel. E como é que a gente, ao saber disso, né, nós podemos tomar essas lições para nós? Então, o termo imoralidade que Paulo usa lá em 1 Coríntios 10, né, eu só tentando trazer um pouquinho do significado disso, ampliar um pouquinho, né, só vou ler aqui a definição de Strong sobre esse termo imoralidade. Né? Ele fala que é agir como uma prostituta, satisfazer a luxúria ilícita ou então praticar a idolatria. E aqui a gente vê que as duas coisas estão juntas. Né? Prostituição, idolatria. Essas duas coisas normalmente andam muito juntas, parece que é onde par com a outra. Né? Onde aparece uma coisa, normalmente aparece a outra. Né? E também para nós tem um sentido de apostasia, de nos separarmos, de abandonarmos, né, a fé ou rejeitarmos a fé, aquilo que o Senhor tem falado a nós. Né? E esse fato que aconteceu realmente é muito sério. O povo de Israel serve e se dobra perante outros deuses, né? Através das filhas dos midianitas, que foi fruto de uma ação de Balaão, né? Balaão, ele tentou entre aspas, né? Ele foi contratado para amaldiçoar a nação de Israel, e cada vez que ele tentava amaldiçoar, ele na verdade abençoava, né? E
E, na verdade, ele não pronunciou nenhuma maldição para com a nação de Israel, porque Deus assim o impediu. Deus assim fez. Mas parece que Balaão ele deu uma instrução por fora, orientando as mulheres a se aproximarem dos homens de Israel e, através delas, o coração deles foi pervertido. Então eles começaram a cometer adultério e, através do adultério, eles se tornaram adoradores dos ídolos dos outros, né? Então foi isso que aconteceu. E no verso 12, então, a gente vê, né, depois que Deus manda enforcar, né, os cabeças do povo, né, Finéias, então, ele toma uma atitude, né, de pegar uma lança. Foi um casal lá de um israelita com uma mulher, né, e ele foi lá e com uma lança ele matou aquele casal, né? Se a gente vê lá no verso 14 de Números 25, um pouquinho mais para baixo aí, fala que o nome do israelita que foi morto, né, com a midianita era Zinri, né? Zinri, ele quer dizer príncipe ou célebre. Ele não era qualquer um dentre o povo, ele era alguém de liderança, vamos dizer assim, né? Então o nome dele era Zinri, e a mulher midianita, verso 15, fala que era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, Cosbi quer dizer enganadora. Então, esse casal era o príncipe e a enganadora, nomes muito sugestivos, né? Engano é a maneira pela qual a idolatria e o adultério penetraram na experiência do povo de Israel naquele momento, tá? Então, irmãos, com base nisso a gente vem então agora para os nossos dias, né? Porque essas coisas foram escritas para o nosso ensino e para a nossa advertência. Uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, e eu não vou falar do mundo, eu vou falar da igreja, que se chama pornografia, que tem assolado a igreja do Senhor nos nossos dias. Talvez os irmãos possam ficar chocados, mas, irmãos, pornografia é algo que tem prejudicado grandemente o testemunho da igreja do Senhor dos nossos dias por uma série de questões, né? Primeiro, porque nós temos um negocinho chamado celular que está no nosso bolso. Ele está conosco, talvez é a coisa que faz mais companhia para nós durante todo o nosso dia, né? Dificilmente a gente se separa dele, né? Alguns só param de manusear celular na hora que vai tomar banho, né? E esse negocinho aqui, ele é uma porta aberta para um mundo ou um submundo que ele fica às escondidas. E essa palavra não só para os jovens, mas talvez principalmente para os jovens, né? Não só para os homens, né? Para as mulheres também. Essa questão, então, de pornografia é algo sério e que a gente não deve menosprezar e a gente não deve ignorar que essas coisas podem estar acontecendo no nosso meio. E por que isso é tão danoso, né? Tem alguns indícios de que quem pratica isso, né, as imagens que a gente rola no celular referentes à pornografia tem um efeito no nosso cérebro
parecido com uma dose de cocaína. Ou seja, é extremamente viciante. E uma vez que a gente começa, é difícil sair fora disso. Então, irmãos, é algo que realmente a gente precisa prestar atenção, né? E além dessa questão disso ser um vício, tomar o nosso tempo, de perverter o nosso coração, de roubar o nosso coração para alguma coisa que não é do Senhor, ela começa a provocar em nós uma atitude de isolamento, porque essas coisas se pratica escondido, se pratica no escuro, se pratica no quarto fechado, né? E isso nos faz ficarmos alienados da realidade. A gente começa a ter o tempo escondido das coisas que, como se a gente achasse que nós podemos nos esconder dos olhos do Senhor, mas a gente pelo menos se esconde dos olhos dos outros, né? Então, isso nos leva a uma alienação e a vivermos talvez em uma coisinha que acho que a gente nem está falando muito mais, né? Mas um tempo atrás se falou muito sobre metaverso, né? A gente vive numa realidade paralela ao nosso mundo real. Então, irmãos, eu não quero me alongar muito nisso, mas eu só queria pontuar essa questão, né, para que nós possamos estar atentos a isso, na nossa experiência e na experiência de outros, com a esperança de que, se alguém tem vivido algo dessa experiência, procure ajuda. Não se esconda. Não guarde essas coisas para você mesmo. Abra-se com alguém, porque muitas vezes nós não conseguimos sair sozinhos disso. Então, irmãos, é uma mensagem mais de esperança e de incentivo. A gente espera que realmente nenhum de nós tenha problema com isso, mas se tiver, então procure ajuda. Pegue um irmão, pegue uma irmã maduro e se aconselhe, porque há cura para essas coisas. O nosso Senhor, Ele é suficientemente poderoso e gracioso para nos dar livramento de cada uma dessas questões. Ok? Basicamente, irmãos, como que a gente pode ter vitória sobre essas coisas? Então, a vitória, ela vem por um equilíbrio, né, daquilo que a gente já fala, né, entre o desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, e também entre que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. É a provisão de Deus fazendo todas as coisas em nós, mas também é a nossa atitude em colaborar com o Senhor, em estar com Ele para que esse tipo de problema, e aí vamos generalizar um pouco mais, não vamos ficar só nessa questão de pornografia, mas vamos aumentar isso mais para qualquer tipo de vício. Porque como pornografia, existem outros vícios também, para não falar, por exemplo, em vícios em drogas, né? Talvez eu não tenha problema com pornografia, mas tenho vício com outras coisas. Bebida, né? Pode ser uma outra. Vícios, né? Vício de celular também são vícios, né? E como que a gente então pode se ver livre dessas coisas? Como que nós podemos ser libertos dessas coisas, né? É a parte de Deus nos dando graça, nos fortalecendo, e também a nossa parte no sentido de fazermos as escolhas corretas, porque essas coisas, elas sempre começam com um primeiro passo. Então, vamos dar um exemplo de celular e de pornografia, né? Para você cometer este problema, ou cometer esse pecado, cometer essa
essa fraqueza, você tem que estar com o celular na mão, você tem que escolher alguns endereços, dar um clique e depois entrar naquele mundo, né? É como se tivesse uma chave com uma fechadura, você se levanta, vai lá, abre a porta, né? Pega a maçaneta. Então, neste caminho, nós temos chance de parar e voltar para trás, né? A tentação vem, a gente começa a andar, mas fala, Senhor, eu não quero, então para. Se você não der clique nenhum, você não vai entrar naquele lugar. Então nós precisamos da graça do Senhor. Eu preciso voltar para Ele, falar, Senhor, toma as rédeas da minha mão. Senhor, toma conta da minha mão, toma conta do meu dedo. E então, graça de Deus, mais a nossa disposição em obedecermos ao Senhor, né? E, de novo, procure um irmão para poder te ajudar, né? Lembrando que tentação não é pecado. O fato de sermos tentados não quer dizer que estamos pecando. Nós pecamos quando aquecemos aquela tentação e concordamos com ela. Então, enquanto você está se levantando e indo em direção à porta, nós podemos estar com o Senhor, né? Então, acho que o Romeu que fala aqui, ou alguns irmãos falam, olha, quando a tentação vier bater na porta, não vai lá abrir. Fala, eu vou chamar o meu irmão mais velho. Chama o Senhor. Invoca o Senhor. Ore a Ele, para que Ele, então, através da sua graça, possa nos dar condições e poder, para que a gente possa, então, não cair nessa tentação. Tiago vai falar, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, né? Então, esse é um ponto, irmãos, né, que bastante específico, mas eu queria expandir isso um pouco mais, então, porque senão falar, ô Sérgio, você está falando de uma coisa aí que é, né, pesada, mas nenhum de nós faz isso aqui, né? Vamos para 1 Coríntios agora, então, voltando lá. 1 Coríntios, capítulo 6 agora. Do verso 9 até o verso 20. Seis, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A ênfase aqui de Paulo está no nosso corpo, né? E por que a gente está lendo esse versículo? Porque o corpo, irmãos, o nosso corpo, ele é importante para o Senhor. Porque às vezes pode ser que passe pela nossa mente que esse corpo aqui é um corpo de fraqueza, é um corpo de pecado, né? É um corpo que houve no começo da história da igreja uma heresia, né, ligada ao gnosticismo, querendo separar o homem, falar, o homem tem uma parte material, que isso aqui não vale nada, isso aqui você faz com ela o que você quiser, satisfaça os desejos, porque carne é carne, isso aqui vai ser queimado, né? O que vale é o espírito, é o que vale a alma, né? E às vezes a gente pode pensar um pouco nisso e pensar, não, o corpo, deixa o corpo para lá, ele não vale nada. Mas esse texto fala que esse corpo é importante, irmãos. Esse corpo, ele é do Senhor. Ele não é nosso, né? Então, esse corpo não passa só de apenas um invólucro. O corpo é um meio. Esse corpo precisa glorificar ao Senhor. Então, esse engano do gnosticismo para separar a parte material, que é baixa, que não vale nada, da parte espiritual, né? A gente não pode cair nessa questão. E aí eu queria introduzir uma palavrinha chamada hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a busca do prazer, pelo próprio prazer, né? Houve um tempo, irmãos, que eu fiquei encucado com esse negócio de prazer, porque prazer parece que é uma coisa tão boa, né? Que problema há em ter prazer? Deus parece que nos criou para termos prazer, né? Ter prazer não é pecado, né? Mas o hedonismo do mundo, ele quer ter prazer à custa de qualquer coisa. O prazer não é pecado, né? Então, falando de, por exemplo, prazer sexual, é algo que Deus nos deu. E Ele não quer nos privar disso, só que é ter o prazer dentro dos limites que Deus colocou para cada um de nós, né? Então, prazer não está errado. A questão é quando eu escolho o prazer, independente das consequências e dou a quem doer, né? Então, o hedonismo ou o prazer, ele está muito ligado com o corpo, então. Quando a gente fala de corpo, né? Por exemplo, as coisas que normalmente a gente tem prazer, comer, beber, né? Mesmo o sexo, essas coisas estão ligadas ao corpo, né? Comer e beber é pecado? Não é pecado, né? Essas coisas, elas são naturais, né? Posso todas as coisas, mas às vezes nem tudo me convém. Então, a questão de nós entrarmos nesse ponto de hedonismo, né? É porque o hedonismo, ele tem a capacidade de nos levar aos vícios. Desde um vício o mais inofensivo possível, que é tomar café. A gente já conversou um pouquinho com alguns irmãos ainda, tomar café. Tem gente que é viciada em tomar café. É pecado? Não, eu não quero, não estou querendo dizer aqui, irmãos, que tomar café é pecado, né? Eu só estou dizendo que tomar café pode ser um vício para alguns de nós. Isso pode nos prejudicar, né? Ou pode ser alguma coisa positiva para nós também, mas o hedonismo ou a busca pelo prazer, né, ele passa por isso, ele passa por aquilo que a gente come, por aquilo que a gente bebe, né, por aquilo que nos dá prazer, é aquele sentimento gostoso, né? Então nós podemos, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Só o Senhor pode dizer para você aquilo que, né, que você pode estar sendo viciado. E eu até falei com
um irmão aí que, esses tempos atrás aí, eu sou um dos que gosto muito de café, eu acho que tomo café todo dia. Eu falei, bom, deixa eu experimentar, ver se eu consigo ficar sem café. E aí eu parei de tomar café tomei café na segunda-feira e parei de tomar. Fiquei terça, quarta, quinta, sexta, né? Acho que até sábado eu fiquei sem tomar café. E eu falei, olha só, eu consigo ficar sem tomar café, né? Então, para mim, foi um bom teste, né? Outra coisa que é, então, muito comum. Quem aqui é viciado em celular? Talvez um teste que a gente possa fazer, tente ficar sem celular. Ou tente ficar o mínimo possível com o celular, né? Para ver o que acontece conosco, o que acontece com você. Porque isso também é vício, né? E cada um de nós, ou somente nós mesmos é que saberemos dizer diante do Senhor, né, qual que é o limite, se a gente está passando ou se não está passando. Hebreus 12, vamos só pegar um exemplo de Esaú, Hebreus 12, 16. Hebreus 12, que depois que ele falou lá da galeria dos heróis da fé, né? No capítulo 12, tem um exemplo aqui, que 12, 16, tá? Se referindo então a Esaú, que fala o seguinte: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A gente sabe, né? Esaú estava com fome e ele falou, que me vale esse negócio de direito de primogenitura aqui? Me dá logo esse prato de comida que eu vou comer, eu vou satisfazer o meu desejo, eu vou ter aqui um prazer, né? Então, é um mau exemplo para nós, né? Esse de Esaú. E eu já voltei aqui, mas vamos pegar mais um. Em Hebreus mesmo, capítulo 11, volta um pouquinho aí. 11, 25, fala Moisés, né? Pegar o 24, que fala, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, essa questão do hedonismo, né? Nós devemos prestar atenção nessas coisas para que possamos então aprender com este exemplo, né, mais ampliado lá da nação de Israel, para que nós não caiamos em apostasia. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, não é um Deus de estraga-prazeres. Muito pelo contrário, todos os prazeres que nos são possíveis são simplesmente uma amostra, um antegozo do prazer que um dia nós teremos na presença dele. Então, os prazeres que nós temos e que são lícitos e são possíveis, né? Podemos ter sim, devemos ter sim, ter prazer em comer uma boa comida, ter prazer em beber alguma coisa, tá tudo bem, sabendo que esses prazeres, eles nos são dados como uma amostra daquilo que um dia nós teremos diante do Senhor. Okay? E então que nós possamos oferecer os nossos membros ou o nosso corpo ao Senhor, porque é a Ele que nós pertencemos. E dessa forma, o Senhor vai nos dar domínio sobre esse corpo. Não é Ele que manda em mim, sou eu que mando nele. Né? É o Senhor que manda no meu corpo. E que nós possamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Eu queria ir já para o próximo tópico lá de Coríntios 10, que está no verso 9. 1 Coríntios 9, 10, 9, 9, que fala colocar o Senhor à prova. 10, 9. Desculpa. 10, 9.
Esse ponto que Paulo traz aqui sobre colocar, não ponhamos o Senhor à prova, é o que é citado aquele episódio da serpente de bronze. Tá? Isso está lá em Números 21, então vamos voltar para Números 21. Só 3 versículos. Números 21, do verso 4 até o verso 6. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Parece que a gente já viu esse filme, né? Aqui eles estavam há 38 anos após a saída deles lá do Egito. E só para a gente comparar, vamos lá para Êxodo 17, que é o comecinho da jornada. Êxodo 17, verso... Vamos ler o 2 e o 3. Êxodo 17, 2 e 3. Lembrando que eles estavam recém-saídos, né, do Egito. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 38 anos se passaram, parece que não mudou nada, né? Eles ainda não sabiam por que Deus os havia tirado do Egito e para onde Deus queria estar levando a eles, né? Falta de visão, falta daquilo de percebermos para que fomos chamados. A gente estava estudando Romanos, né, nessa semana, junto com alguns irmãos, e eu fiz essa pergunta: por que será que Deus nos salvou? Por que Deus nos tirou do Egito? Foi para nós sermos felizes? Para que nós realizássemos os desejos do nosso coração? Foi para que nós tivéssemos prazer, ou Deus tem algo maior para nós? Então, parece que o povo, eles não perceberam por que é que eles foram resgatados da escravidão do Egito para ir para a terra de Canaã. Porque Deus tinha algo muito, muito, muito maior do que o que nós possamos pensar, né? E a gente fica preocupado com o nosso mundinho, né? Então, eles, depois de 38 anos, eles não sabiam ainda. Por quê? Por quê? O Senhor tirou a gente aqui para fazer a gente morrer? Então, provavelmente, eles não conheciam o Senhor, não conheciam a vontade de Deus e não conheciam nada a respeito do nosso Senhor. Então, colocar o Senhor à prova é inverter a posição, é falar: bom, Deus, deixa eu olhar para o Senhor aí e ver quem é você. Será que você realmente é digno de confiança? Será que você é fiel para cumprir as tuas promessas? Será que você tem poder para eliminar todos os nossos inimigos, né? Colocar o Senhor à prova é nos acharmos no direito de olharmos para Deus e julgar quem Ele é, né? Então, eu não sei se já veio alguma vez na nossa cabeça, né?
eu tenho que confessar que às vezes eu já pensei assim: Senhor, o que o Senhor está querendo comigo nessa situação? Principalmente quando acontece alguma coisa conosco e a gente não gosta daquilo que aconteceu. Não sei se alguém de vocês já chegou a perguntar para o Senhor, né? Senhor, mas afinal de contas, o que o Senhor está querendo de mim? Né? Eu já questionei o Senhor. Já falei: Senhor, por que o Senhor não fez isso comigo e o Senhor deixou acontecer isso e aquilo? Né? E para vergonha minha, eu vou dizer, teve ocasião que eu falei: Senhor, custava para o Senhor fazer isso para mim? O Senhor não te custava nada, então por que o Senhor não me abençoou? Né? Felizmente a gente amadurece, né? Felizmente a gente cresce. Então, colocar o Senhor à prova talvez tenha um pouco disso. Né? Será que realmente nós confiamos e nós conhecemos esse Senhor que nós temos e que a Bíblia fala dele? Que ele é totalmente capaz, ele nos ama a ponto de... E a gente está careca de saber disso. Que Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho, a gente sabe, mas na hora do vamos ver, às vezes a gente dá uma bambeada, né? A gente coloca em dúvida. E só para a gente ter um pontinho, vamos lá para Jó, capítulo 10. Uma coisa que, lendo a experiência de Jó, né, que a gente também conhece, Jó capítulo 10, verso 14, a partir do 14 fala assim, na discussão, né, de Deus com Jó. Depois vocês leiam todo o capítulo 10 em casa, mas Jó fala: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. E olha o 16: porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz. Então parece que Jó estava falando aqui: Senhor, desvia o teu olho de mim. O Senhor está de marcação comigo, né? O Senhor está ali, olhando para ver o que eu estou fazendo para me massacrar. E esse era o coração de Jó naquele momento, né? Então, só para ilustrar isso um pouquinho, que talvez, às vezes, nós, na nossa loucura, a gente pensa um pouco dessa forma, né? O que a gente não consegue aquilatar, e realmente é: por que é que o Senhor faz coisas conosco que a gente quer entender, e a gente não tem que entender nada, nós temos que confiar no Senhor. Confiar nas mãos dele, confiar nas intenções dele, e confiar de que ele tem um plano e um projeto para a vida de cada um de nós, até que Cristo seja formado em nós. E chegou um momento na minha vida, irmãos, e felizmente eu não tenho só exemplo ruim, né? Tenho uns exemplos bons de vez em quando, que depois de apanhar um pouco, eu cheguei diante do Senhor e falei: Senhor, a partir de hoje, o Senhor não me deve mais nada. O Senhor não tem que provar mais nada para mim, além de tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Tudo o que acontecer com a minha vida, Senhor, de hoje em diante, não vai mudar nada naquilo que eu tenho crido no Senhor, naquilo que a tua palavra tem dito a teu respeito e a respeito do teu caráter. Então, Senhor, os meus olhos, o meu coração, os meus sentimentos estão fechados para qualquer coisa que acontecer na minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor me ama, o Senhor quer o melhor para mim, e eu tomo posse disso. Então, nós sabemos para que o Senhor nos tirou do mundo, para que Ele nos salvou. Lá no Éden, irmãos, o trabalho da serpente foi abalar a confiança de Adão e Eva
no Senhor, na bondade e no amor de Deus. Foi exatamente isso que Deus disse. Olha, acho que Deus está com má intenção com vocês e tal. Então, nesse vacilo, né, eles caíram. Então, a nossa insatisfação, a nossa reclamação ao Senhor com as coisas que acontecem conosco, né, que estão debaixo das mãos dele, né, elas nos impedem de prosseguirmos na nossa caminhada com ele. Então, compreender quem é o nosso Senhor, compreender realmente o coração do nosso Deus, é importante para que nós possamos estar cada vez mais, digamos assim, imunes às pessoas e os acontecimentos que ocorrem com a nossa vida. E mais um pontinho só é que eu tenho isso visto na minha experiência também, é que quando existe no nosso coração insatisfação, seja com pessoas, seja com acontecimentos na nossa vida, elas tendem, aí eu vou falar de mim, né, a me levar ao vitimismo. Ah, coitadinho de mim. Né? Pobre do Sérgio. Né? A gente começa a ter pena de nós mesmos. Ah, como eu sofro. Como a vida é ruim para mim. Né? E ao nos colocarmos nessa situação de vitimismo, de coitadismo, né, a gente acha que começa a merecer algum afagozinho. Né? A gente merece uma compensação, eu sofro. E é aí que provavelmente o inimigo nos pega. Quando a gente se acha que está coitadinho, que merece alguma coisa. Ah, eu tenho sofrido tanto, então deixa eu experimentar um prazerzinho aqui. Né? Esse, normalmente, é o momento que nós estamos cada vez mais vulneráveis. Então, essa nossa insatisfação, irmãos, ela pode ser um gatilho no qual o inimigo entra pela brecha e nos leva para onde nós não deveríamos ir. Né? Indo, então, agora para o último ponto, né? Acho que eu vou conseguir terminar hoje mesmo, voltando lá para 1 Coríntios 10. Verso 10 agora, que fala de murmuração. Coisa que acho que a gente quase não faz, né? O que Paulo se refere aqui quando ele fala de murmuração, ele se refere ao episódio da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Isso está em Números 16, os irmãos leem lá, são quantos? 50 versículos, a gente não vai ler esses versículos, mas acho que todos nós sabemos pelo menos da história que aconteceu, né? Eles eram príncipes, cabeças do povo, eles fizeram lá uma rebelião, juntaram mais uns 250 homens e foram lá falar com Moisés. Ô Moisés, esse negócio não está certo não, né? É só você, né? Nós também queremos fazer parte desse negócio aí, e aí assim, eles foram então fulminados pelo Senhor, a terra se abriu e devorou todos aqueles rebeldes, né? Então é desse episódio que Paulo pega e fala, chama a atenção de murmuração. A palavra, ela tem na sua... eu achei interessante que ela fala que é um descontentamento latente. Ele fica ali, né, aquele sentimentozinho que é um desconforto, mas ele está sempre lá, né? Aquilo vai fermentando, chega uma hora então provavelmente Coré ele vinha com aquilo, ó, né? Ah, mas é só esse Moisés, tal. Chegou uma hora que ele criou coragem, né? Convocou lá mais gente, juntou, ele sempre a gente acha alguém para ir conosco, né? E eles se rebelaram contra a liderança de Deus. Então, murmurar, neste caso, o primeiro que a gente vai falar, que é murmurar alguém que Deus levanta como liderança, e no caso Moisés, significa rebeldia direta contra Deus. Então, é murmurar contra o governo de Deus.
E a acusação, então, que eles tiveram foi contra Moisés, né? Eles queriam que Moisés, então, dividisse a sua liderança com eles, né? E acusaram Moisés. Só que Moisés, irmãos, ele já tinha, se a gente voltar para a vida dele, ele ficou 40 anos no deserto. Né? Ele estava calejado. E nessa experiência que ele teve lá no deserto, né, Deus, quando o chamou, deu a ele aquela experiência de coloca a tua mão no peito e agora tira, estava leprosa. Né? Deus ensinou a Moisés, então, olha, você em si mesmo, você é um leproso, você é um pecador, você não tem nada de bom em você, né? Eu é que sou a sua justiça. Né? Então, Moisés sabia quem ele era. Toda vez que ele olhava para a mão dele, ele sabia quem ele era. E ele sabia quem Deus era. E Moisés também ele teve a experiência do cajado, né? Que, né, lança na terra, se transforma em serpente. E depois ele pegando pela cauda. Né? Então, Moisés sabia quem ele era. E por saber quem ele era, ele poderia usar isso que Deus faria na mão dele como autoridade. Então, revelação da minha impureza e revelação de que em Deus eu tenho autoridade representativa. Então Moisés ele foi acusado, né, nessa situação e ele reagiu de uma forma, ele não falou de si mesmo, ele não defendeu o seu ministério, ele simplesmente caiu diante do Senhor e orou. Né? A questão da rebelião, então, é que a rebelião, cada um de nós temos inata dentro de nós, nós nascemos rebeldes, desde criança. Né? Quem tem criança pequena sabe, né? Rebeldia. Rebeldia contra todos os níveis de autoridade de Deus, sejam elas familiares, sejam elas eclesiásticas, sejam elas governamentais ou sociais. Nós gostamos de ser rebelde, nós gostamos de quebrar a lei, né? A gente tem isso dentro de nós, né? E por que nós somos assim? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos, nós não queremos ninguém mandando em nós. Não vem falar para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Né? Então, nesse sentido aqui, né, a gente ainda tem uma rebelião contra uma autoridade de Deus. Né? Coré, ele era um levita. Portanto, ele tinha privilégios dentro da nação de Israel. Eles poderiam ensinar, eles poderiam liderar, mas Coré não estava satisfeito só com isso. Ele queria ser como Moisés era. Né? Então, ele queria ter o direito que Moisés tinha. Moisés, então, como a gente falou, ele não tomou nada para si mesmo, mas ele falou, Senhor, está nas tuas mãos. Né? Senhor, esse assunto é contigo, não é comigo. Eu só me prostro diante do Senhor e oro pela situação para que o Senhor faça a sua vontade, porque quem defende a sua autoridade é o Senhor mesmo. A mesma reação teve Davi com seu filho Absalão, né, quando foi traído. Ele simplesmente se retirou, ele saiu de cena e deixou as coisas com Deus, porque ninguém que toca o governo de Deus sai ileso. Então, irmãos, é coisa séria nós murmurarmos, coisa séria nos rebelarmos contra o governo de Deus ou sobre aqueles que estão investidos de autoridade do Senhor, no caso Moisés. E só um pequeno adendo, né? Isso não quer dizer, irmãos, que nós não devemos julgar
que nós não devemos conversar, chamar um irmão, falar com ele, principalmente quando princípios de Deus, pelo menos aos nossos olhos, estiverem sendo quebrados. Então não é que é proibido, né? Depende muito do nosso coração, qual é a intenção que nós temos. Porque eu posso questionar alguém com uma atitude arrogante e de acusação, ou eu posso chegar em alguém e falar, irmão, eu vejo assim, eu sinto assim, o que você acha? É comunhão. Só para citar um exemplo, para nós ficarmos claros, por exemplo, o que Martim Lutero fez na época dele? Ele confrontou o Papa. Ele confrontou a religião daquela época preponderante e morreu por causa disso. Então não é, neste caso, ele não estava lutando contra Deus, né? Ele estava lutando pelos princípios que ele via na palavra de Deus. Então nessa questão então de nós nos rebelarmos, realmente a rebelião não é algo que nós devemos ter. Mas se algo o Senhor toca no nosso coração para termos comunhão com outros irmãos, principalmente baseados na verdade revelada, então, né, a gente deve fazer isso com o coração correto, com humildade e no sentido de termos comunhão com aqueles que, porventura, nos acharmos que tenham alguma coisa diferente, né? Então, nesse primeiro ponto nós nos rebelarmos contra uma autoridade delegada de Deus, mas nós também podemos ter uma rebelião direta contra Deus, né? Quando nós nos rebelamos contra as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente vê que esses pontos eles começam a se entrelaçar, né? Um pouco um com o outro. Filipenses 2,14 fala, fazei tudo sem murmuração e sem contenda, né? Então nós precisamos aprender a estar contentes e satisfeitos com todas as coisas que nos atingem. A nossa murmuração, então, contra os arranjos de Deus na nossa vida é uma murmuração contra Deus. Então, liga com aquilo que a gente falou no item anterior, que é, Deus, mas o Senhor está de marcação comigo, né? O Senhor está pegando no meu pé. Então, é sabermos aquilo que o Senhor ordena e arranja na nossa vida. A gente precisa aprender, então, a nos submeter aos tratos de Deus, aos arranjos de Deus, à soberania de Deus na nossa vida. E qual é o nosso coração quando coisas acontecem, coisas desagradáveis acontecem na nossa vida, principalmente coisas que nós não temos quase nenhuma coisa a fazer, com doença, né? Com morte. Quando enfrentamos morte na nossa família, quando passamos por doenças, uma experiência que nós tivemos, né, quando o nosso neto foi acometido aí de bronquiolite, ficou internado, acho que 2 semanas na UTI, né? Ali a gente não sabia se ia sair, né? Se por acaso ele iria falecer ou não. Como é o nosso coração? Felizmente ele foi curado. E quando não é curado? Quando acontecem tragédias ao nosso ver, na nossa experiência, quando o Senhor leva algum ente querido nosso, qual é a nossa reação para com o Senhor? Como nós reagimos aos tratos de Deus na nossa vida? Nós sabemos dar graças ao Senhor, mesmo sem entendermos, porque essas coisas a gente não consegue entender. Mas o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, né? E para terminar, irmãos, quem conhece o Senhor, quem confia no amor de Deus, no seu poder,
ele pode, sim, estar tranquilo e com